Tudo começou com um chamado esquisito da central. Como de costume, estava fazendo minha ronda pelas ruas da cidade. Foi quando li uma mensagem sinistra do chefe. Fala, X7. Que história de pandemia é essa, cara? Beleza, JR? Não, é o seguinte, acabo de descobrir que existe um risco grande de acontecer uma verdadeira pandemia de gripe aviária. Gripe aviária, X7? Que papo é esse, velho? Por acaso o frango fica gripado? Você nunca ouviu falar disso? Gripe aviária é uma doença contagiosa, causada por variações do vírus da gripe influenza tipo A. E pandemia, você deve saber que é um surto gigante de uma determinada doença que pode tomar conta de um continente inteiro. Desde que surgiu há cerca de 3 milhões de anos, a raça humana vem sendo ameaçada por grandes surtos de doenças. A maior parte causada por vírus, que são micro-organismos que têm grande capacidade de se multiplicar. Os vírus podem infectar praticamente todos os animais e vegetais. E nos seres humanos, eles podem causar as mais diversas doenças, tais como sarampo, cachumba, catapora, gripe, dengue, hepatite, febre amarela e AIDS, só para citar algumas. Com o desenvolvimento das vacinas, a humanidade ganhou uma arma poderosa no combate aos vírus. Tanto que algumas doenças provocadas por eles praticamente já não existem mais. Este é o caso da varíola, que foi erradicada no mundo inteiro, e da paralisia infantil, que já não existe mais no Brasil. Eu já cheguei em casa e tô me preparando pra missão. Qual é o tamanho do problema que a gente vai ter que enfrentar? Ainda estou investigando, JR. Estou checando as minhas fontes na Organização Planetária de Saúde, mas estamos em alerta vermelho. Entendido, X7. Diz aí qual é o plano. Enquanto eu recolho mais alguns dados, nós vamos considerar o pior cenário possível, que é a pandemia de gripe aviária. A gente desconfia que o vírus dessa gripe, o H5N1, se reproduz em progressão geométrica. Vamos refrescar a memória, garoto. Progressão geométrica é uma sequência de números onde cada termo, a partir do segundo, é o resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante diferente de zero. Essa constante a gente chama de razão e é representada pela letra Q. Ah, sei. Na sequência 2, 4, 8, 16, a razão é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. Ou seja, a gente sempre multiplica um termo particular pela razão, para saber qual vai ser o termo seguinte. Isso mesmo. Esse seu exemplo é uma PG crescente, mas também existem progressões geométricas decrescentes. Por exemplo, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Além disso, uma PG também pode ser constante, como nesse exemplo. Nesse caso, a razão é 1. Bom, mas no caso de uma pandemia de gripe aviária, a progressão que melhor representa a propagação da doença é uma PG crescente, porque a tendência é cada vez mais pessoas serem contaminadas, certo? Isso mesmo. Nesse novo surto de gripe aviária, por enquanto restrito à vila de Pong Hong do Norte, a gente descobriu que 20 pessoas foram infectadas no primeiro dia. No segundo dia, foram 100 pessoas infectadas. E no terceiro dia, já eram 500 doentes. Sinistro, X7. Alto risco de contaminação. E como é que a gente vai fazer para evitar uma catástrofe? A ideia é fazer uma vacinação em massa. Só que essa providência tem que ser mais rápida do que a reprodução do vírus. E para calcular o tempo que ainda resta, antes que o vírus ultrapasse os limites dessa pequena vila, nós vamos usar a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Então, o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3 e assim por diante. Certo. Então, na PG 2, 4, 8, 16, o A1 é o 2, o A2 é o 4, o A3 é o 8 e o A4 é o 16. E a razão é 2. Isso mesmo. Agora, presta atenção, você já sabe que o A2 é o A1 vezes a razão constante Q. Da mesma forma, o A3 é o A2 vezes Q. O A4 é o A3 vezes Q. E por aí vai.
Mas também dá pra gente substituir os termos e dizer que o A3 é a mesma coisa que o A1 vezes Q, ou seja, Q ao quadrado. Tô entendendo. O A4 então é a mesma coisa que o A1 vezes Q ao cubo. O A5 é a mesma coisa que o A1 vezes Q elevado à quarta potência. E assim por diante. Pois então, JR, diante disso, a gente pode concluir que um termo qualquer da progressão geométrica, que é chamado de AN, vai ser igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes a razão Q elevada a n menos 1. Essa é a fórmula do termo geral de um APG. Então agora é pôr a mão na massa, X7. Para saber em quantos dias a população toda do vilarejo estará infectada, a gente precisa antes descobrir qual a razão da progressão geométrica. Você disse que 20 pessoas foram infectadas no primeiro dia do surto da gripe, lá na vila de Pohong do Norte. No segundo dia, foram 100 pessoas infectadas. E no terceiro dia, já eram 500 pessoas. Esses números formam uma progressão geométrica. E para saber qual é a razão dessa PG, é só dividir um termo, a partir do segundo, pelo seu antecessor. Dá 5. Então a razão dessa PG é 5. Certíssimo. E o A1, a gente também já sabe, é o número de pessoas infectadas no primeiro dia, 20. Agora, veja bem, o vilarejo tem 12.500 habitantes no total. E o vírus não pode sair de lá. Portanto, temos também o nosso AN, o último termo da PG, que é igual a 12.500. Bom, então agora só falta calcular o N, isto é, o número de dias necessários para que todo o vilarejo se contamine, se não agirmos rápido, hein, X7? Isso aí. Agora, vamos substituir os valores que a gente tem na fórmula geral da progressão geométrica. 12.500 é igual a 20 vezes 5 elevado a n menos 1. Mas 625 não é a mesma coisa que 5 elevado a 4? Como as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. Logo ficamos com n menos 1 igual a 4. Portanto, n é igual a 5. Isso quer dizer que no quinto dia a população inteira já vai estar infectada. Se o surto já está no terceiro dia, então a gente só tem mais 2 dias para parar com essa coisa. Exatamente, soldado. Agora pare de falar e olhe para a janela. Estamos abduzindo você para a missão em Pohong. O helicóptero está levando todo o material da vacina. Rápido, JR!